Fala, meus amigos, tudo bem? Estudo de regras 185, depois de um fim de semana incrível aí de NFL São Paulo Game. Hoje com a minha Dani Bananinha aqui atrás. Cara, foi um fim de semana muito especial. Semana passada a gente fez o estudo gravado, desse jeito aqui. Uma galera gostou, eu preferi também. Acho que todo mundo ganha com um estudo talvez mais curto e tal. Quarta-feira é legal por causa do social, né? Da gente poder trocar uma ideia e tal. Às vezes falar uma bobagem junto, mas nesse momento é o que tá tendo. Bom, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Cara, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, não são nem os vídeos, tá? Esse fim de semana a gente teve 3 jogos, mas na hora que eu tô gravando agora, no dia 8, não saiu nada. Mas peguei 2 lances de chutes de jogos do Rio Grande do Sul e 3 vídeos da NCAA que, pelo que me consta aqui, eu ainda não tomei nada de direitos autorais aqui, então acho que a gente vai poder usar tranquilo os vídeos desses jogos, tá? Eu primeiro agradecer ao Humberto, cara, porque na semana anterior ao jogo, né, ele falou que conseguiu o contato do Cal Sheffers, e aí eu troquei uma ideia com o Brandon Cruz também. Ele me passou ele me passou o contato do Derek Anderson, que é o filho do Walter Anderson, ele é umpire na NFL agora e tal. Cara, que cara, nota 10. Pô, a gente foi na sexta-feira de manhã lá no hotel, né? Tinha uma cafeteria ali. Aí ficou eu, Abner e o Derek Anderson conversando e tal. E aí eu comecei a conversar com ele sobre algumas coisas. Cara, assim, eu aproveito bastante a oportunidade, né, de tentar extrair um pouco da mentalidade que esses caras têm de serem grandes profissionais, né? Porque eles são profissionais, né? A cabeça deles é muito diferente, né? E aí, cara, esse meu relato é sobre a minha experiência, né? E sobre o que eu perguntei e sobre o que é relevante para mim, né? E aí o Cal Sheffer chegou também, a gente ficou conversando ali com o Cal Sheffer uns 15 minutos, ele estava com a esposa, a gente também não queria atrapalhar tanto, né? O que rolou, cara? Conversei com o Cal Chaves, aí perguntei para ele a motivação dele de estar apitando há, 26 anos na liga, já tem 3 Super Bowls. Poxa, o cara já. As referências de arbitragem dele são caras lendários, Red Cashian, o Mark Bright. E ele falou que ele tem um pouquinho de cada um desses caras que construíram um pouco do Cal Sheffers, né? E aí ele falou, eu falei, pô, qual a tua motivação? 26 anos de liga, fora o que ele tem de college e tal. Falei, qual a tua motivação? Ele brincou assim, não deixar o Derek virar referir. E aí eles estavam num clima bem legal, e aí ele falou sobre estar com uma equipe, com uma galera nova, que isso é bem legal, e como que eles, como equipe, na NFL, conseguem chegar no detalhe, sabe? Tentarem ser o mais perfeitos possíveis no detalhe, e assistindo eles apitando na sexta-feira, eu falei, cara, os processos deles são, caraca, muito rápidos, muito rápidos. Então, tipo, uma bola sai pela lateral, já tem um cara entregando a bola, aí o referi já joga pro. Não é nem o line, nem o deep. É o referi joga a bola pro umpire. Se for do outro lado, o umpire joga a bola pro referi. E aí eu falei, cara, que veloz, cara, que veloz. Aí eu perguntei para eles, né, que um árbitro que vem da NCAA, porque eles têm uma equipe com uma pessoa nova esse ano. Perguntei, o que acontece qual a dificuldade que um árbitro que vem do college tem quando ele sai do college e vai para a NCAA, do college para a NCAA, do college para a NFL. Aí ele falou assim, todos nós sentimos muita velocidade do jogo, porque ele falou até que quando você vem do college football, primeira divisão, você começa a pegar vários jogos de pré-temporada, spring leagues e tal, e você chega na NFL, a velocidade da NFL na temporada regular já não é nem a mesma velocidade da NFL na pré-temporada, né? Porque a maioria das pessoas que estão jogando na pré-temporada não estão nem em campo na hora que está tendo o kickoff inicial. Então, foi legal e tal. E aí eu conversei um pouco com o Derek Anderson, ele falou sobre a relação dele com o Brandon Cruz, com o Tuta e com o Daniel Young. Ele falou que é brotherzaço do Daniel Young. Eu até brinquei com ele, eu falei, cara, fala pro Daniel Young me responder o e-mail lá, porque ele tá me dando ghosting. E aí ele riu e tal, e aí o Daniel Young respondeu ele na hora e tal, foi bem legal. E aí ele começou a falar, cara, sobre como ele começou tarde na arbitragem,
E eu acho que muitos de vocês podem se identificar com isso, porque muitos de vocês começaram tarde na arbitragem. Eu comecei com 18, mas não quer dizer que todo mundo ao meu redor começou com 18, né? E ele subiu a escada muito rápido, né? E aí ele falou, cara, que no primeiro ano de Mountain West dele ele não pegou Bowl Season e que ele colocou, e aí o pessoal divulgava, né, a escala da Mountain West para todos os árbitros na Bowl Season. E ele não tinha pegado o Bowl na primeira temporada, ele pegou essa escala e ele colocou nos espelhos da casa dele, assim. Então toda vez que ele falava assim, hoje eu não vou estudar e tal, tô cansado, ele olhava isso e falava, não, alguém agora tá fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo. Então eu vou fazer também, tá? Então eu achei bem legal e tal. E eu Guilherme, tenho as minhas questões com peso, né? E ele falou um pouco sobre a conversa dele que ele teve com o Walter Anderson, que o Walter Anderson nunca cobrou nada dele, e que aí ele falou assim, cara, se é importante para você apitar futebol americano, cara, dá teu jeito. E foi o que eu pensei, cara, e na hora, mandei mensagem pra Gabi e tal, eu falei, cara, é verdade, né? Porque eu vou, emagreço, aí depois eu engordo, aí eu emagreço, aí eu engordo. Não. Se essa porra é importante pra mim, se eu quero chegar bem num camp do ano que vem, cara, eu vou ter que dar o meu jeito. Vou ter que dar o meu jeito. E eu quero, por exemplo, que a Gabi pegue no meu pé quando ela vê que eu tô fazendo merda. Tô comendo bobagem e tal. Então, cara, assim, foi uma experiência muito legal mesmo e tal. Talvez eu lembre depois de terminar a gravação aqui sobre coisas que eu deveria ter falado pra vocês e não falei e tal, mas assim, depois, se o Abner lembrar, se o Abner vir o estudo, ele pode me dar um toque aí que eu falo com vocês também, mando mensagem no grupo, alguma coisa assim também. Beleza? Bom, vamos lá. A gente tem alguns lances do. A gente tem alguns lances aí da semana do que passou de college football e também do FABR, né? Esse lance aqui, cara, nosso amigo Theo Schneider de referir Crocodiles e Soldiers, tá? Vamos ver aqui essa jogada. A gente tem o kickoff, tem um muff na jarda 7, mais ou menos, tá? Então tem o chute, ela bate no chão. Aqui, ó, aqui o Theo bem demais. Rodou o relógio na hora que estava tocando o retornador e a bola entra na endzone. Não mate a jogada. Não mate a jogada. Tocou no time B, cara, não é touchback automático, beleza. E aqui o cara tenta retornar, ele cai no chão e é derrubado. E aí o Theo dá touchback. Eu vou deixar esse vídeo rodando só porque, cara, eu vejo muita dúvida ainda sobre touchback, safety e tal. O grande ponto aqui é de quem é a responsabilidade por ter colocado essa bola na end zone? O time de chute. Por quê? Quando o time de retorno sofre um muff da bola, tá escrito lá na frente do livro: muff não altera o status da bola. O que significa não alterar o status da bola? Se ele não altera o status da bola, isso ainda é um chute. Ou seja, a responsabilidade de ter colocado essa bola na end zone não é do time de retorno, é do time de chute. Ou seja, quando o time de chute coloca a bola na end zone do adversário e a bola é dada como morta lá, temos um touchback. Ponto. E excelente chamado do Theo aqui para ser um touchback e não um safety. Aqui temos mais um lance. Cara, esse lance aqui é loucuragem, tá? Pô, esse lance aqui, possivelmente, loucura com dedo no negócio e gritaria. Ó, punch. Esse cara do time de branco, do Matilha, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele preferiu fazer a pior. Vamos lá. Chute. Ele vai para cima da bola, a bola bate nele e entra na endzone. O pessoal aqui no campo deu como resultado da jogada um touchback, falando que a bola bateu na linha de gol antes, tá? O que fica de aprendizado aí para o nosso querido jogador do time B. A sensação que eu tive no vídeo é que aqui a gente teve um muff, né? A bola estava no ar, tem o muff do jogador do time B, e aí a bola entra na endzone recuperada pelo time A, o que seria um touchdown. Porque a bola estava em jogo, a bola vai ser dada como morta no ponto da recuperação do time A, dentro da endzone. Isso aqui deveria ter sido 6 pontos para o time A, o Criciúma. Beleza? Então, assim, cara, se você é jogador, cara, pelo amor de Deus,
Sai da bola, velho. Sai da bola, sai da bola. Você vai fazer merda. Isso em punch, né? Se for kickoff, vai pra cima da bola que depois os caras recuperam e ficam com a bola, vai falar que viu no estudo de regras e a culpa vai ser minha. Bom, agora, meus amigos, se Deus quiser, a gente não vai tomar nada de strike nem nada até agora, ó. Nada de direitos autorais aparecendo aqui, tá? Vamos lá. Conduta antidesportiva e holding de defesa. Já adianto que o holding de defesa não vai dar para ver, tá? Vamos lá. Terceira para quanto? Terceira para 10? Terceira para 5 aqui nessa jogada. Olha isso, ó. O QB, ele vai olhar para a lateral, vai se comunicar. Não vai se comunicar, né? Ele tá olhando para a lateral. E aí, virado para a lateral, ele bate palma, pede o snap, tá? E aí vai ter uma jogada que tem um hold de defesa aqui. O meu principal ponto aqui, e por aqui deixarei rodando o vídeo enquanto eu falo, é o seguinte. Eu dei uma pesquisada para não. Eu ia mandar pro Fredão, né? Mas eu falei, não vou falar merda. Não vou falar merda, então eu vou pesquisar primeiro. A regra deles é um pouco diferente. Na conduta esportiva, fala que não pode usar para processo de substituição. E na nossa regra aqui no Brasil, a gente não pode, está escrito lá, qualquer ação ou comunicação, se eu não me engano, é assim que está escrito lá, ação ou comunicação que faça com que não seja óbvio que um snap vai ser tentado. Aqui, ó, nenhuma ação ou verbalização, que eu já estava até aberto aqui, ó. Nenhuma ação ou verbalização em comum pode ser usado pelo time A para confundir uma adversária e acreditar que o snap ou free kick não é iminente. O time A não pode avançar a bola, beleza. Então, aqui, pessoal, quando esse cara ele tá virado para lateral, e nas nossas regras, tá? Se ele tá virado para lateral aqui, e aí ele faz isso, tá? A gente teria aqui uma falta de 15 jardas, tá? Por conduta antidesportiva. O que é muito importante aqui, pessoal? O que é muito importante aqui? A gente teve uma conduta antidesportiva do ataque e uma segurada da defesa. Penalidade se anula, repete a terceira descida. Se o número 1, que era o quarterback, já tivesse uma conduta antidesportiva, mesmo que tivesse um offset e as penalidades declinadas, né, a gente teria a desqualificação do número 1 da partida, porque seria a segunda conduta antidesportiva dele, se ele já tivesse uma conduta aqui. Beleza? Boa. Aqui eu falei assim: cara, não tem vídeo nenhum para ver, eu vou assistir 5 minutos de North Dakota State contra Tennessee State. E acontece a magia diante dos nossos olhos. Ó, tem aqui um RPO, tá? Para mim é claramente um RPO isso aqui, né? Esse jogador, ó, o quarterback vai fazer a leitura, os jogadores da linha ofensiva já estão bloqueando aqui num segundo nível, tá? E aí tem o passe que cruza a zona neutra, tá? Cara, coisas importantes aqui. Primeira coisa que a gente tem lá no topo do vídeo, o número 75, que é o right tackle, que ele avança mais de 3 jardas. Ó, ele avançou mais de 3 jardas quando o passe foi feito. E aqui, definitivamente, o passe cruza a zona neutra. Ó, que tem o árbitro na jarda 30, na jarda 39 e o passe sendo recebido na 41. Beleza, então a gente já tem pelo menos um inelegível além da scrimmage no topo do vídeo. Aqui embaixo, olha aqui. Esse cara já tá. O whiteout aqui na parte de baixo do vídeo já está bloqueando o número 21. Cara, e aqui é muito importante até a gente pensar como processo em duas etapas. Eu vejo a ação. Beleza. Eu vejo onde está a bola. Se essa bola está sendo tá na mão do QB ou tá no ar, cara, aí eu teria clara certeza de que eu teria total certeza de que isso aqui é pelo menos uma possível interferência de passe de ataque. Qual seria o meu próximo passo aqui, que eu acho que é muito importante, cara? A gente está na mesma página. Se o bloqueio ele é muito próximo ao timing da recepção, de acordo com o nosso manual de mecânicas também, a gente não vai dar isso como interferência de passe. Guilherme, e aí? Se eu tenho dúvida aqui, dúvida não, na dúvida a gente não vai marcar. Mas se a gente tem certeza de que isso aqui tem um bloqueio, antes do passe ser feito, a primeira coisa que eu faço é continuo apitando. Acabou a jogada, eu falo, meu line, meu head, esse passe cruzou a zona neutra? Aí ele fala, sim.
fala assim, ó, então eu tenho uma interferência de passe aqui do número 2, se eu não me engano. Tá? Então, a gente vai ter 15 jardas do ponto do ponto anterior, repetição da descida. Tá? Não sei de onde eu tirei o número 2, era o número 5. Beleza? Então, cara, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade de que algo está acontecendo naquela área. 2, cara, não tenha vergonha de perguntar. Porque muitas e muitas vezes o que acontece é, chega no vestiário, aí fala assim, cara, os caras estavam reclamando de uma interferência de passe de ataque, cara. Alguém viu alguma coisa? Aí aparece um abençoado e fala, ah, eu até vi, mas eu não quis incomodar, não. Aí isso já dá uma desgastada na relação também. Beleza? E aqui o nosso último vídeo da semana é uma jogada que apareceu no estudo do Fred. Eu falei, cara, essa jogada é legal. Vou cortar a jogada aqui. Aqui a gente tem 23 segundos para o fim do primeiro tempo. O time A está ganhando por 7-0 e o time A não tem mais timeout, mas o time B tem timeout. Aqui, ó, a gente tem um passe ilegal para frente, tá? A gente tem um passe legal para frente. O quarterback estava totalmente à frente. E quando acaba a jogada, faltam. Uma rodou legal, hein? Depois que acabou a jogada. 13 segundos. Depois eles poderiam retornar lá. A pergunta que eu te faço, e pause o vídeo na hora que eu te fizer a pergunta, é: a gente tem uma possibilidade de subtração de 10 segundos aqui? Você não pausou o vídeo. Eu falei, você pausar o vídeo, né? Vamos lá. O que acontece? Passe ilegal para frente tem subtração de 10 segundos. Mas, mas o resultado da jogada tem que ser um passe incompleto. Ou seja, como aqui a gente tem o passe completado, tá? Como aqui a gente tem o passe completado, a gente vai ter aqui, neste momento, 5 jardas de penalidade do ponto da falta e perda de descida, mas sem a possibilidade da subtração de 10 segundos. Guilherme, como é que vai lidar o relógio aqui nesse cenário então? Bom, a falta é do time à frente do placar e voltaria no pronta para jogo. Nesse caso aqui, o time B tem a opção de rodar no snap ou no pronta. Eu imagino que eles vão querer que rode no pronta, porque vai ser 5 jardas da jarda 47 ali, vai para a jarda 47, 46 ali do outro lado, e aí vai rodar no pronta. Pronta com pronta, pronto. Então aí a gente colocaria no. E aí, pô, já tava com 11 segundos, eles podendo ali reajustar para 13 segundos, cara, ia sobrar pouquíssimo tempo para eles nessa terceira para 14 mais ou menos que ia ficar essa descida. Beleza? Pessoal, então é isso, a gente tem alguns bons vídeos essa semana, tá? Quarta-feira então não tem nada. Faça uma coisa de bom para tua vida, vai assistir uma série com a tua esposa, vai assistir um joguinho, você vai fazer alguma coisa da vida, tá? Então, quem sabe na outra quarta a gente volta, mas eu tô gostando de fazer no off-tube aqui, porque ficou bem rapidinho o vídeo, beleza? Então, um grande abraço para vocês, boa semana de arbitragem, estarei no Rio de Janeiro com os amigos, no próximo sábado para Flamengo e Vasco, no outro estarei em Caxias do Sul para Juventude e Brown Spiders, estou muito animado e a gente se encontra. Um grande abraço para vocês,